mais uma aula, nossa terceira aula, ainda o tema sobre o perdão. Hoje a gente trouxe o livro A Bailarina de Auschwitz. Depois eu coloco para vocês, mando nos stories aí o livro. Ele é muito interessante, ele conta a história de uma judia que ficou presa nos campos de concentração. Ela perdeu o pai, perdeu a mãe, e ficou só ela e a irmã, conseguiram sair de lá vivas, e aí ela conta essa jornada toda, né, de como foi ficar no campo de concentração e como que foi que ela processou tudo isso depois. Então a gente fica falando sobre o perdão, mas como assim? Como que eu vou dar o perdão? E por isso que veio a ideia de trazer esse livro, porque é uma história real, né? Alguém que se viu preso na situação de vítima e que, de alguma forma, teve que se ver com todo esse passado aí e dar o perdão e, enfim, escolher o caminho que ela ia fazer, né? Então, vai ser um pouco de leitura do livro e aí a gente dá umas paradas para poder discutir alguma coisa e outra. Se não der tempo de falar tudo, a gente continua na próxima aula falando, porque traz muito material bom. Óbvio que o que eu estou trazendo é um resumo do livro, né? O livro tem mais de 300 páginas e é um livro que eu aconselho a ler porque é muito bom. Então, começando, o objetivo deste livro é ajudar cada um de nós a escapar da prisão da própria mente. Então, olha, né, como que já começa a coisa. Escapar de que prisão? A primeira prisão que a gente precisa escapar é da nossa mente. Então, de certa forma, todos somos prisioneiros. E nossa missão é nos ajudar a entender que, assim como agimos como os nossos próprios carcereiros, também podemos nos tornar nossos próprios libertadores. Então, o que ela mostra? Que do mesmo jeito que a nossa mente aprisiona, ela também pode ser trabalhada para nos libertar, né? Cada um de nós tem um herói interno, um herói interior, esperando para ser revelado. Então, somos todos heróis em desenvolvimento. É isso que a gente precisa guardar sempre na mente, né? Nosso treinamento para o heroísmo é a vida. Então, enquanto a gente está vivendo, as circunstâncias cotidianas nos convidam a cultivar os seguintes hábitos: realizar ações de bondade diariamente, demonstrar compaixão, começando com a autocompaixão, e revelar o melhor dos outros e de nós mesmos. Então, é estender essa compaixão e essa bondade para todo mundo que nos cerca, né? Conservar o amor, inclusive nos relacionamentos mais desafiadores, e celebrar e exercitar o poder da nossa liberdade mental. Então, essa é a explicação inicial dela, que ela dá do porquê ela escreveu esse livro. Hoje ela é uma psicóloga, né? Se formou psicóloga, foi estudar depois que saiu do campo de concentração, logicamente, e se tornou essa pessoa maravilhosa que vocês podem ver ao longo da leitura. Então, mesmo quando a pessoa decide se curar, pode permanecer travada durante anos. Então, o que ela mostra? Que que o caminho da cura é um caminho diário. Nós não vamos conseguir, eu vou me curar e amanhã já acorda outra pessoa. Não, é preciso a prática todos os dias da mudança de pensamento, de comportamento, de atitudes, que é aquilo que o pai Joaquim e o pai Guiné sempre falam com a gente. Se a gente não mudar as atitudes e não mudar os nossos comportamentos e pensamentos, não tem mudança, né? Então, ao longo do tempo, ela diz: aprendi que posso escolher como reagir ao passado. Então, é alguém que vive, que é um ser mortal, que está aqui em carne e osso como a gente, que passou por dificuldades e hoje em dia ela chegou a essa conclusão: posso escolher como reagir ao passado, que é o que as entidades toda hora estão falando com a gente. Se nós pegarmos as nossas apostilas desde lá de 2007,
é exatamente isso que elas estão falando, que a gente pode, a todo momento, escolher como a gente vai reagir para qualquer situação da vida. Então, eu posso me sentir triste ou esperançosa. Posso ficar deprimida ou feliz. Sempre temos escolha. E essa oportunidade de controlar essa escolha só depende da gente. E o que ela fala? Que para eu controlar essas situações todas, eu preciso entender que eu estou aqui e agora. Então, aqui e agora, eu aprendi a repetir para mim mesma, sem parar, até o pânico começar a diminuir. Então, o que ela está mostrando? Que quando vem as situações de pânico, quando ela se encontra em pânico, quando ela não sabe o que fazer e que as emoções estão todas afloradas e que ela não entende que caminho seguir, o que ela faz? Eu estou aqui e isso é agora. Eu estou aqui e isso é agora. Para quê? Para que ela baixe a respiração e para que ela venha para o aqui e para o agora. Né? Para que ela possa entender que não adianta ela ter reações daquilo que já passou. O importante é o agora, é o que ela está fazendo com tudo agora. Né? Quer falar alguma coisa? O que eu destacaria disso, desse início, é a questão da atitude. A gente pode ter uma facilidade muito grande em falar, né? Mesmo que não seja o que a gente esteja sentindo. Né? Mas a atitude, normalmente, ela é mais verdadeira. Né? Porque você precisa ter a motivação para agir. Então, o fazer diferente, né? Criar o movimento de você fazer diferente algo, ele exige um esforço mental e físico, né? E, ao mesmo tempo, emocional. Então, às vezes, a palavra são jogadas aos ventos, né? Já existe uma expressão assim. Se você não muda o seu comportamento de pensar e agir, interligando as duas coisas, você verdadeiramente não muda. Então, o reagir a uma situação é você saber qual é o próximo passo que você vai dar. Eu vou agir da mesma forma com que eu fui atacado, por exemplo? Alguém disse alguma coisa para mim que me magoou ou que não é verdadeiro? Se eu usar a mesma técnica desta pessoa, eu estou me igualando à frequência negativa e densa dele, ou eu posso fazer diferente? Então, isso é o livre-arbítrio que o pai fala. Né? Essa é a atitude que a gente precisa ter exatamente nesses momentos. Aprovamento que você está vivenciando uma situação. E não ao ler o livro, ao ler uma apostila ou participar de um conceito numa live. Né? É no dia a dia, né, que a gente tem a grande oportunidade de ter um comportamento diferente e mudar essa frequência. Exato. Por isso que eu achei interessante trazer o livro. Porque é alguém que viveu isso. Né? Ela não está só colocando nas palavras. Ela viveu essa situação. Ela ficou presa mais de sei lá quantos anos num campo de concentração. Então, assim, ela teve que escolher entre viver no passado, lá naquele campo de concentração para o resto da vida, ou superar essa história toda e se tornar um ser humano melhor. Né? Então, ela coloca assim, ó, quando obrigamos as nossas verdades e a nossa história a se esconderem, os segredos podem se tornar o próprio trauma e a própria prisão. Então, o que ela quer dizer com isso? Se você está triste, se você não assume a sua tristeza, se você não olha para essa verdade que está se apresentando, o que vai acontecer? Ela vai se esconder e pode se tornar maior do que ela seria se você tivesse trabalhado com ela conscientemente. Né? Então, longe de diminuir a dor, o que nos recusamos a aceitar se torna tão intransponível quanto as paredes de tijolo e barras de aço. Então, quando não nos permitimos sofrer por nossas perdas, por nossas feridas e por nossas decepções, estamos condenados a revivê-las. Então, o que ela quer dizer?
Se você não acolher os seus sofrimentos internos, se você não acolher aquilo que você está vivendo e não trabalhar, ele vai crescer dentro de você e vai retornar sempre nas mesmas experiências porque você não aceita trabalhar. Então, vai estar sempre revivendo aquela mesma crença que você criou na sua mente, mas em histórias diferentes, né? Então, qual é a liberdade? Isso me faz ter duas reflexões, né? A primeira, quando a gente depara com uma série de pessoas que falam, nossa, minha vida não muda. Ela começa aí, vai, e repete de novo tudo aquilo que eu já vivi. Eu estou sempre naquele mesmo ciclo. Sempre no final acontece alguma coisa que volta tudo para trás. Quer dizer, essa é a memória que você está presa, né? E que você ainda não aceitou e não trabalhou. A segunda reflexão é, no agora, né? Qual a reflexão que talvez eu pudesse fazer? Quais são os pesos, os arrependimentos e as dores do meu passado que eu continuo arrastando para o meu presente, né? Se cada um de nós, né, parar para pensar quais são essas dores que eu continuo carregando do meu passado, olha quanta coisa a gente carrega, né, para o nosso presente, que é o momento de você reconstruir, plantar novas sementes para ter um futuro diferente. A gente ocupa de memória, de sentimento, a gente desperdiça uma energia revivendo esses sentimentos negativos que a gente traz lá do passado. E será que eles são tão mais importantes e necessários do que eu construir o meu agora, no hoje, para ter realmente um ciclo diferente e novo, com novas possibilidades, uma porção de probabilidades para o meu futuro? Essa acho que é a reflexão que fica. Aí ela coloca, a liberdade está em aprender e aceitar o que aconteceu. Então, assim, ela está sempre trabalhando com o aceitar. Se você tem aceitação por aquilo que está acontecendo, então você consegue reunir coragem para poder sair dessa prisão que você está vivendo. Então, inclusive o primeiro... erros. Inclusive os meus erros. Eu tenho que ter aceitação pelos meus erros, porque nós erramos, né? A primeira dificuldade que muitas vezes a gente tem é de aceitar os próprios erros, né? Então, quando eu erro, né, eu aceito esse erro, ou eu fico criando artifícios, sejam mentais, ou sejam da palavra, de que transferindo a responsabilidade para o outro desse erro, eu não preciso carregá-lo. E, na verdade, você acaba carregando a vida inteira, porque na sua consciência você sabe que você está errado. Então, ela coloca assim, que coisas ruins, elas acontecem com todo mundo. Então, nós não podemos mudar isso. Todo mundo no planeta vai passar em algum momento da sua vida por coisas ruins. Se olharmos para a nossa certidão de nascimento, não está escrito lá que a vida será fácil. Então, na certidão de nascimento não tem algo que te diga que você vai ter uma vida fácil. Então, muitas pessoas permanecem presas no trauma e na dor, incapazes de viver de maneira plena. E isso, no entanto, é possível mudar. Como? Mudando os nossos pensamentos, a nossa forma de trabalhar a nossa vida. E por que é tão desafiador trazer vida para a vida? Porque se você... Aí, no caso, ela responde, né? Por que é tão difícil trazer vida para a vida? Então, ela fala, se você me perguntasse qual o diagnóstico mais comum entre as pessoas que eu atendo, já que ela é psicóloga, eu não diria depressão e nem transtorno do estresse pós-traumático, embora essas doenças todas sejam bastante recorrentes. Mas eu diria que aqueles que eu conheço, amo e oriento para a liberdade têm exatamente a necessidade de fome. Então, o que ela tem de mais? Não é depressão, não é o transtorno de estresse pós-traumático, é a fome de aprovação, a fome de atenção, a fome de afeição. Temos fome de liberdade para aceitar a vida como ela é e para realmente nos conhecermos
e sermos nós mesmos. Então, é muito engraçado que você imagina que ela iria responder, não, depressão é o que eu mais atendo. Não, ela atende o quê? O ser humano, né? É o resumo do que é o ser humano. A gente está o tempo todo buscando a aprovação do outro, a gente realmente quer a atenção de todo mundo, a gente quer que todo mundo goste da gente, mas o quanto a gente tem mudado os nossos comportamentos para poder atender e atingir o que a vida realmente quer da gente, né? Então, todo mundo, na verdade, está numa busca pela liberdade, mas não quer arcar com a responsabilidade do que essa liberdade traz, né? Que, inclusive, é a liberdade de se responsabilizar pelas próprias escolhas, né? Então, ela fala assim, minha própria busca pela liberdade me ensinou que o sofrimento é universal, mas o complexo de vítima é opcional. Muito interessante então, isso. Se a gente pegar o presente momento, quando a gente fala da liberdade, que hoje as pessoas não estão podendo exercer, de certa forma, por causa da quarentena, e a gente fica vendo uma série de programas, de lives, de psicólogos, né, de uma série de pessoas tratando de pessoas que estão com dificuldades em ficar em casa, em ficar no seu lar, né? Deveria ser o seu lugar mais seguro de você estar, né? E tem uma série de pessoas sofrendo muito com isso. Mas será que ela está sofrendo por estar em casa? Ou porque a sua liberdade, nesse momento, de certa forma, foi coagida a não exercê-la? Né? Ou por todos os medos que ela tem de estar em casa? E o que representa isso? Então, é porque assim, o estar em casa e muitas vezes sem fazer nada te chama para algumas reflexões que você muitas vezes não dá conta, né? Então, por isso que ela coloca que o sofrimento é universal, mas o complexo de vítima é opcional. Então, nós estamos numa quarentena, não tem o que fazer, não dá para sair lá para fora porque vai ficar doente, né? Então, o que eu vou escolher? Eu vou escolher sofrer, acolher este sofrimento e trabalhar, ou eu vou me tornar vítima desse sofrimento? Então, isso é uma escolha que cada um em particular vai fazer, né? E aí ela pega e coloca, em contrapartida, aí ela diz assim, que o sofrimento é universal, o mundo inteiro sofre, mas o complexo de vítima, em contrapartida, vem de dentro. Então, ele pode ser mudado, né? É um aprendizado. Então, ninguém pode fazer você se sentir inferior, a não ser você mesmo. Nós nos tornamos vítimas, não pelo que acontece conosco, mas quando escolhemos nos agarrar ao sofrimento. Então, assim, por que eu quis, conversei com você, e por que a gente quis trazer esse livro para poder as pessoas entenderem o que a gente está ensinando? Porque quando eu falo assim, quando eu, você, as entidades falam, nós nos tornamos vítimas não pelo que acontece conosco, mas quando escolhemos nos agarrar ao sofrimento. Quando você fala, tá bom, falar é fácil, mas como é que eu faço? Só que aqui, quem é que está falando? Uma pessoa que ficou mais de 3 anos presa, enclausurada, num campo de concentração. Então, tem um outro peso, é uma outra medida. É alguém que foi impossibilitado de exercer a própria liberdade, foi obrigado, né? Ela não ficou lá porque ela quis, ela foi obrigada, ela quase morreu, ela viu a mãe morrendo, e ela fala, nós nos tornamos vítimas não pelo que acontece conosco. Então, eu não me tornei vítima por estar no campo de concentração, mas porque eu escolhi me agarrar a esse sofrimento durante um longo tempo da minha vida, né? Então, desenvolvemos uma forma de pensar e de agir que é muito rígida, culpada e pessimista. Por quê? Porque a gente está o tempo todo preso no passado, de forma rancorosa, punitiva e sem limites saudáveis. Então, durante muito tempo, ela perguntava, por que eu sobrevivi? Por que eu vi tanta gente morrendo e eu sobrevivi? Qual é a minha função no mundo de ser uma sobrevivente do Holocausto? Então,
ela poderia levar essa rigidez, essa culpa e esse pessimismo e esse rancor com ela ao longo da vida toda, né? E não, ela foi atrás e quis transformar tudo isso, né? Então, nós nos tornamos os nossos próprios carcereiros quando escolhemos ficar confinados ao papel de vítima. Então, toda vez que eu fico no papel de vítima, no que eu me coloco? No meu próprio carcereiro, né? Então, o que eu faço com isso? Então, ser um sobrevivente exige a aceitação total do que aconteceu. Então, o tempo todo, ela vai num raciocínio bem legal, mas ela sempre volta para a aceitação. Então, eu acho que a primeira palavra que a gente tem que trabalhar e guardar para a gente é essa aceitação. Aceitação do que aconteceu, aceitação das atitudes que você tomou naquela época, porque aquela pessoa lá atrás pode ser que não seja mais você hoje, mas foi o que você podia fazer, né? Era o que você podia na época. Então, ela continua dizendo assim, ó, menosprezar a sua dor ou se punir, porque você se sente perdido, isolado ou assustado com os desafios da vida, por mais insignificante que esses desafios pareçam para os outros, também é escolher bancar a vítima, né? Então, cada vez que eu fico preso no passado, na verdade, eu estou escolhendo ser a vítima da situação e não ser o agente transformador, né? Eu posso olhar para o passado, ver onde eu errei, ver o que eu preciso mudar e ser o meu próprio agente de transformação. E esse errei não quer dizer que você foi o causador de algo negativo, né? Mas pela vivência que você teve dessa experiência, né? O fato de viver esta experiência é que eu tenho que entender e aceitar qual foi o meu papel, o porquê disso ter ocorrido para corrigir numa futura situação, que é a mudança de ciclo. Eu só faço diferente aquilo que eu consigo transformar ou transmutar daquilo que foi o meu pensamento ou a minha atitude naquele momento. E quanto à verdade, né, de não acreditar na verdade dos outros, eu nem sei se é isso, porque eu diria para você que existem muitas verdades. Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade do outro, né? Porque cada um tem o livre-arbítrio de fazer escolhas. Se você acreditou na verdade do outro, isso foi uma opção e uma escolha sua, né? Senão você deveria ter contestado e feito diferente, né? Se essa verdade não cabe ou não se encaixa em mim, eu tenho que procurar outra verdade, uma outra forma. Então, mais uma vez, não se amparar no outro a responsabilidade pela sua atitude de pensar e escolher. E uma vez feito isso, você tem que aceitar. E aceitando verdadeiramente o fato ou a situação da vida, você transmuta ela para algo melhor da próxima vez. Pode falar. Exato. Então, aí ela coloca assim, que quando a gente está pessimista, preso ao passado, rancoroso, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente não está vendo todas as opções que a gente tem de mudança que podemos fazer. Então, nós estamos nos julgando. Quando a gente não vê onde a gente pode fazer diferente, é porque tem um julgamento intrínseco ali naquela situação, né? De alguma forma, eu não quero olhar para a minha própria história, né? Então, ela fala assim, eu não quero que você leia a minha história, então isso ainda está lá no início do livro, eu não quero que você leia a minha história, e essa parte é muito importante, por isso que eu parei, essa parte eu acho importantíssima, porque ela vai contar todo um livro de uma história vivida num campo de concentração, mas aí ela, no início, ela fala assim, não quero que você leia a minha história e diga que olha, ela ficou presa no campo de concentração, então o meu sofrimento é bem menos importante que o dela. Ela viveu uma prisão, eu não, eu estou aqui sofrendo porque a minha unha está encravada. Ela fala que não, o que você tem que afirmar para você mesma é, se você pode fazer isso, eu também posso. Então, assim, se ela pôde ficar presa num campo de concentração e encontrar o perdão, a aceitação e mudar a vida dela, todos nós podemos.
É isso que ela traz como um ponto-chave do livro. Então, assim, para além da história que ela conta, é para quê? Para mostrar para a gente que cada ser humano consegue fazer diferente e mudar a sua vida, contanto que ele acredite. Aceite o que já passou e acredite que ele possa mudar o que está acontecendo, né? Então, ela fala assim, que cada um de nós está preso no seu drama particular. E nós conhecemos, que nós conhecemos quando nos encontramos em situações imprevistas, as quais não nos sentimos preparados para enfrentar. Então, assim, cada um tem o seu drama, cada um vai ter as suas dificuldades. E essas situações que a gente não consegue prever aonde vai terminar, é que nos traz o material para que a gente possa trabalhar e se melhorar enquanto pessoa. Então, por isso que a compaixão precisa primeiro existir como autocompaixão. Porque quando eu tenho compaixão por mim mesmo, nos meus dramas particulares, eu posso ter compaixão pelo outro nos dramas que ele vive também, né? Então, nós podemos nos curar, podemos escolher as atitudes e as ações capazes de nos transformar de vítimas em sobreviventes. Então, sobreviventes do quê? Da nossa própria vida, né? Cada um vive o seu drama, a sua prisão, as suas dificuldades, e mesmo que as circunstâncias no externo que nós enfrentamos não, eu posso mudar se assim eu quiser, se eu fizer o movimento de mudança. Então, sobreviventes não tem tempo para perguntar por que isso está acontecendo comigo. Sobreviventes perguntam o seguinte, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, ao invés de eu perguntar por que isso aconteceu comigo, eu ajudo tantas pessoas, por que eu estou vivendo isso? Ao invés de você pensar isso, você vai pensar assim, e agora? O que eu vou fazer? Essa é a realidade que se apresenta. E eu vou fazer o que com essa realidade? E é uma realidade que traz uma oportunidade, né? Você tem que ver isso como um ponto positivo. Se você já olha ela como negativa, você já começa ela numa energia densa. Quando você o problema ou uma situação difícil que você encontra como uma oportunidade, você já eleva essa frequência para algo positivo, né? Você já não entra nela, você vai entrar nela por cima. Entrando por cima, mais coisas vão ser atraídas positivamente para te ajudar a vivenciar isso. Porque o problema existe. Quando eu falo por que isso está acontecendo comigo, eu estou me colocando no papel de vítima. Quando eu falo o que eu vou fazer com isso, agora eu estou me colocando no papel de agente construtor do meu futuro, né? Então, aí ela diz assim, eu adoraria ajudar a qualquer um no mundo a qualquer um com o caminho para descobrir como escapar do campo de concentração da sua própria mente. Então, o que ela coloca? Para além do campo de concentração físico, a maior prisão é a nossa mente, quando a gente não acredita que a gente possa fazer diferente, né? Então, eu adoraria ajudar você a se libertar do seu passado, dos seus fracassos, dos seus medos, da raiva, dos erros, do arrependimento, do sofrimento sem solução, a se tornar a pessoa que você deveria ser, ter a liberdade de aproveitar a festa da vida em sua plenitude, mas não há como escolher viver livre de dor. Então, o que ela mostra? Que qualquer um na vida vai ter dor, né? O que você pode escolher é que para além desta dor, você pode escolher se libertar do passado e aceitar o possível. Então, o que é possível? E aí você vai trabalhando isso dentro da sua mente. E aí, quando você se liberta do passado e aceita que ele foi daquele jeito e não tem como mudar, aí o que ela faz? Quando você se conscientiza de tudo isso, eu convido você a escolher ser livre. Então, o que ela escolheu? Chegou num ponto da vida dela que ela escolheu ser livre.
Ou ela ficava naquela amargura por tudo aquilo que ela tinha vivido sem explicação, ou ela escolhia ser uma pessoa livre, né? Então, aí ela conta que o que se segue no restante do livro é a história das escolhas, grandes e pequenas, que podemos levar para sair dos traumas e ir do trauma ao triunfo, da escuridão à luz, da prisão à liberdade. Um bom exemplo disso é escolher iniciar seu dia sendo feliz. Eu escolho ser feliz, né? E dizer isso para você mesmo, né? Todo dia que você acordar, eu quero acordar feliz. Eu sou feliz. Exato. Né? E aí tudo vai começar a caminhar, né, para te trazer felicidade, porque é isso que você está emanando ao universo. E se você emana positivamente para o universo, uma frequência positiva, ela vai atrair situações e outras frequências positivas para que você alcance a felicidade, né? E após alcançar, tem que manter, né? Agora, vai ter percalços? Vai, porque nós estamos aqui para aprender. Você pode ter percalços sem tirar a sua felicidade. Alguma coisa pode te entristecer, uma situação, uma perda de alguém, um negócio que não dá certo. Tem várias situações ao longo da vida que vão se mostrar como outras oportunidades para ir corrigindo comportamentos e pensamentos, né? Mas eu não virei vítima daquilo que eu vivenciei lá no passado. Porque esse é o exemplo dela. Ela poderia ter vivido mais 40, 50 anos da vida dela se martirizando por ter sido prisioneira num campo de concentração, de ter vivido todos aqueles horrores, né? E ter permanecido nisso. Ela fez uma escolha, né? Ela entendeu o que ela passou e procurou um novo caminho. Então, é possível fazer diferente. Isso é... Não, então, e aí vem vem um exemplo aqui, ela traz um exemplo disso aí que você falou, de acordar e escolher ser feliz. Ela coloca assim, ela está dentro do campo de concentração com a irmã, e elas acordam, a gente sabe que eles rasparam o cabelo delas todas, e a irmã tinha um cabelão enorme, e aí ela coloca que elas acordam e a irmã pergunta para ela, já no campo de concentração, como eu estou? E aí ela falando, olho no azul feroz de seus olhos e penso que mesmo para ela, fazer a pergunta como eu estou é a coisa mais corajosa que eu já ouvi na vida. Não existem espelhos aqui. Ela está me pedindo para ajudá-la a encontrar e a encarar o próprio rosto. Portanto, falo a única coisa verdadeira que posso. Então, como eu estou? Aí ela responde para a irmã, seus olhos são muito lindos. Me dá até um arrepio, assim, até eu fico imaginando a situação acontecendo. E aí ela coloca, nunca prestei atenção neles quando estavam cobertos por todo aquele seu cabelão. É a primeira vez que eu percebo seus olhos azuis e lindos. E aí ela completa. É a primeira vez que eu percebo que temos uma escolha. Prestar atenção ao que perdemos, nessa altura elas já não tinham mais mãe, ou prestar atenção ao que ainda temos. Então, o que ela ficou? Ela ficou com os olhos azuis que ela tinha da irmã, que eram muito mais importantes para aquele momento do que devanear na tristeza que não ia trazer mais nada. Elas já estavam numa situação crítica. Então, se você escolhe pela tristeza, o que você vai trazer? Mais tristeza. Então, ela focou toda a atenção dela nos olhos da irmã, que foi o que trouxe a alegria para ela naquele momento, né? Então, aí ela coloca... E deve ser de uma grande beleza, né? Você olhar no fundo dos olhos de um outro ser, primeiro que é uma expressão sempre muito verdadeira, né? Você olhar no fundo dos olhos de outra pessoa. Segundo que uma pessoa que está num campo de concentração, vaidade zero, acabou, né? Todos os conceitos de vaidade, de beleza, qualquer situação, né, estão extremamente abalados, eles zeraram.
Então, deixa de ser físico para ser o mental, para ser o emocional, o sentimental. Então, a tristeza se prende nisso. Se eu olhar para a beleza física, né, por quanto tempo ela existiu e agora, neste momento, deixou de existir, o meu mundo se desconstrói, porque eu estou na matéria. A partir do momento que eu olho os olhos, eu estou olhando para dentro do outro ser humano, eu estou vendo os sentimentos, eu estou vendo o que ela tem de belo para me transmitir através daquele olhar, né? Porque eles falam que os olhos são a janela da alma, né? É a reflexão verdadeira, né? Por isso que quem mente tem muita dificuldade de olhar nos olhos da outra pessoa, né? Os olhos dizem por si, né? Mas o importante disso não é a vaidade, né? Não são os cabelos, mas sim o ser humano, a irmã dela que estava ali à frente dela, vivenciando uma situação extremamente difícil dentro de um centro, de um campo de concentração. Acabaram de ver a mãe ser levada para ser morta, né? E todos esses sentimentos, ela está ali como fuga, tentando achar um artifício que leve ela a pensar ou sentir algo diferente. Vamos para E, na outra verdade, frase. quando ela olha para o olho da irmã, aonde que ela está? No aqui e no agora. Né? Ela não está nem lá no passado, que não existe mais, e nem no futuro para saber se amanhã elas vão estar vivas. Ela está no aqui e no agora. O que ela tem aqui e agora? O olho azul da irmã. Então, isso é estar no aqui e agora. Né? Ela poderia ter falado um monte de coisas para a irmã, mas ela ficou aonde? Ali, naquele olhar que ela estava vendo, e foi aquilo que ela transmitiu. Né? E é legal que ela coloca que você tem 3 opções na vida. Ser passiva, que é deixar que os outros decidam para você. Então, ela estava numa condição que os outros estavam decidindo como que ela ia viver, então ela podia estar passiva, deixando eles decidirem por ela. Ser agressiva, que é, no caso, decidir pelos outros, então trabalhar com a agressividade, ou então ser assertiva, que é decidir por si mesma. Né? Então, ela nem estava na passividade e nem estava na agressividade. Ela estava onde? Assertiva, decidindo por si mesma, escolhendo como ela ia agir e reagir a cada situação. E confiar que há o suficiente. Assumindo o seu próprio livre-arbítrio. Assumindo o seu próprio livre-arbítrio, as suas escolhas. Né? E sendo responsável por ela. Exato. E aí se colocando como suficiente a si mesma. Né? Então, naquele momento, ela estava suficiente a si mesma, vendo o que ela podia fazer de benefício para ela mesma. E aí ela coloca que naquele instante que a irmã pede para ela para perguntar como que ela estava, o que ela tenta? Ela tenta se inundar de amor, porque é a única coisa mais forte que o medo. Então, por isso que eu quis trazer o livro, porque toda hora que a gente fica, tem que trocar o medo por amor, tem que trocar o medo por amor. Tá bom, é muita falação. Né? E aí agora eu estou trazendo uma pessoa que estava numa situação de morte e aí ela consegue compreender que naquele instante ali que ela estava vivendo, se ela conseguisse passar para a irmã amor, o medo tanto dela como da irmã seriam diminuídos. Né? Então, é escolher o tempo todo ser amor. Então, ela virou e falou assim, ao invés de fugir, eu escolhi estar livre, porque aquilo que eu sinto, ninguém pode decidir por mim. Então, eu tentei trazer amor para aquele instante. Né? Ela coloca, tudo pode ser retirado de uma pessoa, exceto uma coisa, que é a última das liberdades humanas, que é escolher a atitude que você vai tomar em qualquer circunstância da vida. Então, é isso que ela coloca. A última das suas liberdades é a atitude que você vai tomar frente àquilo que está sendo apresentado para você. E aí, quando você toma uma atitude assertiva, você escolhe o próprio caminho que você está seguindo. Você não fica refém das escolhas dos outros e nem que você pode ser uma vítima daquela situação.
Então, cada momento da sua vida é uma escolha. Não importa quão frustrante, chata, limitadora, dolorosa ou opressiva for a experiência que você viva. Você pode escolher como reagir o tempo todo. Aí ela coloca, eu posso escolher, e isso vai mudar toda a minha vida. E aí ela traz um conhecimento de um psicólogo bem famoso, que é Carl Jung, e ele fala que a terapia, a reforma íntima, é uma questão de dizer sim a si mesmo, de se considerar a tarefa mais importante que você tem na sua vida, de ter consciência de tudo que você faz e de manter uma constância diante de si e de todos os seus aspectos dúbios. Então, é uma tarefa que verdadeiramente nos cobra o máximo. Por quê? Porque você assumir a sua própria vida, dizer sim para você mesmo, traz uma responsabilidade, um comprometimento muito maior do que se colocar como vítima. Né? Então, é poder escolher o tempo todo. O que você está rindo? Você pode enganar todo mundo, mas você não engana a si mesmo, né? Exato. Percorre aí que são 10:50. Vamos pegar outro parágrafo. Continua. Bom, descobri o meu desejo de transcender o que percebi serem limitações impostas a mim. Eu ainda não sabia que as limitações que precisavam ser superadas não estavam fora, mas estavam dentro. Então, sofrer é inevitável e universal, mas a maneira como nós reagimos ao medo varia de pessoa para pessoa. Então, a crença que determina os nossos sentimentos de tristeza, de ansiedade, de raiva, ela pode ser trocada a todo instante, né? Então, eu preciso trocar os meus sentimentos para que eu possa mudar os meus comportamentos e, assim, mudar também os meus pensamentos, né? Então, ó, a crença determina os nossos sentimentos. E, em troca, os nossos sentimentos influenciam nos nossos comportamentos. Então, quais são os sentimentos? Tristeza, raiva, ansiedade. Aí, quando eu sinto isso, como que eu me comporto? Com fingimento, me isolando, me automedicando, sentindo desconforto. E aí, para mudar o comportamento, eu preciso mudar o meu sentimento. Né? Para mudar o sentimento, nós temos que mudar os pensamentos. Então, eu acho que hoje a gente pode ficar com isso. Uma coisa, né? Você começa pensando diferente, aí você exercita isso na sua fala, falando para si mesmo, né? E para outros, e aí você conclui com a atitude. A sua mudança de atitude é a comprovação daquele pensamento novo que você gerou, né? Então, em vez de eu trazer o sofrimento, em vez de eu trazer a tristeza, em vez de eu trazer coisas negativas para mim, eu vou pensar que isso pode ser feito diferente, vou exercitar isso e vou agir dessa forma. Então, a atitude é a conclusão da mudança comportamental. Né? Não é algo fácil, né? Há muita coisa enraizada ou predispostas a sociedade nos coloca como padrões, né, que a gente precisa entender se realmente aquele padrão cabe para mim, né, se faz sentido realmente pelaquilo que eu quero exercitar. Né? Se eu quero exercitar o amor, se eu quero exercitar o olhar ao próximo, de cuidar de pessoas, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar também daquilo que eu penso, daquilo que eu armazeno dentro de mim. Né? Então, eu acho que é uma corrente, né? Entre pensar, falar e propriamente agir. Não adianta só pensar, não adianta só falar, né? Porque você não vai agir corretamente com os verdadeiros sentimentos. Eu acho que fica aí a missão e a reflexão da semana. Na segunda-feira. Ela coloca que, né? Ela coloca que para além que a gente carrega dentro da gente um sentimento de culpa constante.
né? E a gente acha que como que eu vou falar? Nessas sensações desagradáveis que nós vivemos, nesse sofrimento que a gente carrega, é que a gente vai alcançar a libertação. Quando não, né? Não adianta você sofrer. Isso está incutido na nossa mente, é cultural. Olha, você é pecador, você cometeu um pecado, você precisa sofrer para poder se melhorar enquanto pessoa. Não, ela coloca que não. Na verdade, você precisa entender todo esse sofrimento que você tem, acolher, e aí, quando você muda o seu pensamento, você consegue mudar os seus sentimentos e consegue também mudar o seu comportamento, né? Então, eu acho que é essa reflexão que fica mesmo. Eu acho que o que fica é assim, o que eu posso fazer para mudar pensamento, sentimento e comportamento? O que eu posso fazer real, né? Não na hipótese, na ideia. Não, o que eu posso fazer realmente para começar a mudar os meus pensamentos. Dentro das suas... Respeite as suas próprias limitações. Né? Comece dentro dos limites do que você é capaz de fazer. Se você mudar 2%, 1%, 10% e seja uma mudança verdadeira, você vai consolidar isso. Né? E quando você fizer isso no dia seguinte, são mais 3%, são mais 5%, são mais 10%. E aí, efetivamente, você vai chegar aos 100% de mudança. Comece respeitando o seu próprio limite. Deixe de ser vítima de uma situação. Deixe de querer procurar a atenção e a justificativa dos seus atos no acolhimento do outro, por te ver ou quando você se coloca como vítima de uma situação. Não existe vítima de uma situação. Você se coloca. Acho que é isso.